masculino, 39 anos, com um tumor no intestino delgado, feita a ressecção, e a gente consegue ver uma neoplasia difusa que ocupa principalmente a camada muscular, longitudinal e transversa, e se estende até a serosa, com rompimento, extravasamento dessa neoplasia. E o que a gente consegue ver é que não tem correlação com a muscular, né? Perdão, com a mucosa. A mucosa encontra-se habitual, não tem nenhum sinal de displasia que chame atenção do epitélio, e a submucosa é demasiada, frouxa e vasocongesta, e na muscular a gente observa essa proliferação fuso-celular maligna, infiltrativa, mal delimitada, de células fusiformes, como o fuso celular, são células fusiformes, dispostas nesses arranjos meio fasciculados. Por vezes, observam-se que esses arranjos talvez esboçam algo meio históriforme aqui, mas nenhum padrão tão específico. E a matriz, eu diria meio fibromixoide, né? Não tem uma matriz também tão específica. As células, elas são ligeiramente pleomórficas, com núcleos irregulares, carioteca irregular, a cromatina irregularmente distribuída, o citoplasma por vezes claro e vacuolado, e as figuras de mitose muito frequentes. Aqui eu contei num hotspot mais de 20, né? Mais de 20 mitoses. Então, as primeiras possibilidades diagnósticas para essa topografia que eu pensei, e áreas de necrose, muita necrose, uma necrose coagulativa, né, mista, coagulativa e tumoral, mas necrose, né, de toda forma, com essa paliçada envolvendo as áreas de necrose. Então, diante dessas possibilidades, diante dessa topografia, dessa lesão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no GIST, né? Eu acho que o tumor estromal gastrointestinal, nessa topografia, nesse contexto, neste caso de alto grau, é uma das principais possibilidades diagnósticas. Outra possibilidade diagnóstica que a gente tem que ter em mente, eu diria fibrosarcoma, apesar da topografia não ser, né, das mais típicas, esse aspecto historiforme, espinhado, me faria pensar também no fibrosarcoma. Leiomiosarcoma, acho que entra no diagnóstico diferencial, por ter essas áreas mixoides não afasta, pelo contrário, apesar do citoplasma não estar usinófilo, né, tão usinófilo, mas essas figuras de mitose, essa atipia, leiomiosarcoma, e a topografia, leiomiosarcoma, é importante pensar, sim, e é relevante. Então, pensei nestes. Outra possibilidade diagnóstica, tumor maligno da baía do nervo periférico. Me veio principalmente essa ideia diante dessa morfologia, diante da alternância de áreas um pouco mais hiper com hiposcelulares, pelas figuras de mitose e pela tipia, a gente já pensaria nisso a despeito de, sei lá, um schwannoma hipercelular. O schwannoma hipercelular não tem tanto de figuras de mitose, né, que a gente consegue ver nessa lesão, é mitodicamente ativa. Uma última possibilidade, dentre outras, né, claro, vão haver várias outras, mas eu pensei nessas principais. E melanoma. Melanoma também é uma possibilidade. De painel, então, pensaria em pedir uma ceratina, H-caldesmon-desmina, que foi solicitado, H-caldesmon-desmina, CD34, S100-SOX10, a histona, né, para
para melanoma. DOG1, CKIT, CD56. Por incrível que pareça, o diagnóstico final desse caso ficou como um melanoma fusocelular metastático, tá? Mas com isso eu queria esboçar algumas ideias sobre diagnósticos diferenciais que poderíamos estabelecer nesse tipo de lesão fusocelular. Claro, excluindo o GIST. Eu não vou falar de GIST hoje, porque seria o principal diagnóstico diferencial, mas que nesse caso, CKIT, DOG1, CD56 vieram negativos, então desfavoreceu o GIST. O que favoreceu melanoma nesse caso foi, apesar de ser fusocelular, o Melan-A, o HMB45 vieram positivos, o SOX10 e o S100. Agora, o objetivo dessa discussão foi que eu pensei, nossa, interessante seria um diagnóstico diferencial entre melanoma e tumor maligno da bainha do nervo periférico. 40% dos tumores malignos da bainha do nervo são positivos para SOX10. E melanoma também seria positivo SOX10, certo? Só que um dos segredos aqui seria o S100, que seria positivo forte e difuso no melanoma, né, fuso celular ou qualquer tipo de melanoma. E no tumor maligno da bainha do nervo é uma expressão fraca e esparsa em 50% dos casos, sendo que 50% dos outros 50% a expressão é negativa, né, do S100. O que tornaria, né, o diagnóstico diferencial mais claro. Além disso, falando um pouco mais do tumor maligno da bainha do nervo, gostaria de relembrar algumas coisas em relação a esse tumor. Então, aqui é um caso de um homem de 30 anos com uma lesão de partes moles do tronco, e a peculiaridade é que esse paciente possui neurofibromatose tipo 1, que alguns autores tratam como diagnóstico, neste caso, straightforward, ou seja, direto para tumor maligno da bainha do nervo periférico. Mas vamos esmiuçar, vamos tentar entender. Então, você vê que é uma neoplasia mesenquimal, fusocelular, difusa, né? De células fusiformes dispostas em arranjos, ora fasciculados, ora em lençóis sólidos. Há grande quantidade de figuras de mitose, citoplasma, por vezes meio vacuolado, e os núcleos alongados, dispostos de forma irregular, ora em fascículos. A cromatina ligeiramente mal distribuída e muita figura de mitose. Muita figura de mitose. Neste caso, o diagnóstico é direto de tumor maligno da bainha do nervo periférico, ainda mais neste contexto de neurofibromatose tipo 1. Mas tumor maligno da bainha do nervo pode acontecer em tumores. E observe o fungo, ora colagênico, né, a matriz colagenosa, ora mixoide. Então, essa alternância, né, entre mixoide e não mixoide, certo? Voltando, pode ocorrer tumor maligno da bainha do nervo periférico, sem o paciente ter neurofibromatose tipo 1, acontece, e pode acontecer, né? Apesar de ser um tumor mais raro, de partes moles, cerca de 5% dos sarcomas. E aí, o que é interessante é como diferenciar os principais diagnósticos diferenciais entre essas entidades. Bom, de bainha de nervo, eu vou pensar sempre em neurofibroma,
celular, neurofibroma celular, neoplasia neurofibromatosa atípica de potencial biológico incerto, tumor maligno da bainha do nervo periférico, e eu vou dividir ele em baixo e alto grau. O neurofibroma, ele tem aquele aspecto, ele é uma lesão circunscrita, mais expansiva do que infiltrativa, bem menos celular, não tem atipias, os núcleos são alongados em forma de S, e aquele estroma, aquela deposição, aquela matriz colagenizada, eles falam de raspas de cenoura, né? Cenoura raspada. É bem típico, bem delimitado, e não vemos perda da arquitetura típica de um neurofibroma, não vemos figuras de mitose, não há praticamente figuras de mitose. Pode haver atipias? Pode haver atipias. Neurofibromas anciões, eles podem exibir atipias citológicas, né? Mas a atipia citológica em tumor de bainha não dita malignidade. Então, quais critérios que eu vou analisar para complementar para avaliar, né, esse diagnóstico? Então, é preciso que um neurofibroma tenha essas características, certo? Quando que eu vou suspeitar do próximo passo de uma neoplasia neurofibromatosa atípica de potencial biológico incerto? Segundo a Organização Mundial da Saúde, quando eu tiver dois dos seguintes critérios: atipia citológica, perda da arquitetura do neurofibroma, hipercelularidade, mas menos de 3 figuras de mitose por 10 campos de grande aumento. E o que significa essa perda da arquitetura do neurofibroma? Isso aqui, ao CD34, o neurofibroma ele tem esse aspecto em rede do componente, em rede, em trama da neoplasia. Com a perda desse aspecto em trama, em rede, eu considero esse critério, que é mais imunohistoquímico do que morfológico. Então, aqui a gente vê, mantém a trama, e aqui perdeu a trama. Então, esse aqui é uma neoplasia neurofibromatosa atípica surgindo de um neurofibroma, tá? Isso é interessante. Quando que vai ser um tumor maligno da bainha do nervo periférico de baixo grau? Quando tiver esses aspectos achados de uma neoplasia neurofibromatosa atípica de potencial biológico incerto, com uma contagem de mitose entre 3 e 9. Então, é por isso que se você vir um neurofibroma com atipias, ele não vai te preocupar. Porque a atipia citológica sozinha não indica. Agora, se tiver atipia citológica e mais um critério, aí sim eu posso chamar de neoplasia neurofibromatosa atípica de potencial biológico incerto. Exemplo, eu tenho atipias e 2 figuras de mitose, já é. Eu tenho atipias e hipercelularidade, já é. Então, observa-se que o critério essencial para que tudo isso eleve o nível da neoplasia da bainha de atípico para maligno é a contagem de mitoses. Sendo que o tumor maligno da bainha do nervo periférico de baixo grau, entre 3 e 9. E sem necrose. E o de alto grau, maior ou igual a 10 figuras de mitose, combinada com necrose. Então, é mitose junto com necrose. Como que funciona? Agora falando do tumor maligno mesmo, da bainha do nervo periférico. O que marca? Não, existe um marcador em específico, que ele é muito específico, mas não é a marcação dele, é a perda de expressão
A gente chama da estona, que é o marcador H3K27ME3, que eu vou chamar de estona, H3K27, certo? Ela é altamente específica do tumor maligno da bainha do nervo. Entretanto, apesar de ser específica, às vezes ela é pouco sensível. A perda dela não aparece sempre. Então, a média, 50% dos casos que ele vai perder a marcação da estona, e se for de alto grau, um tumor maligno da bainha do nervo de alto grau, essa perda é de até 90% das vezes. E um de baixo grau, em torno de 30%. Então, a média fica mais ou menos uns 50% de perda da estona. E voltando lá ao nosso primeiro caso, o S100. O S100, no primeiro caso, foi essencial, porque diferenciou o melanoma de um tumor maligno na bainha do nervo, visto que no melanoma marcaria, né, S100 difuso forte, o tumor maligno da bainha do nervo, como eu já disse, a marcação do S100, 50% não marca, apesar de ser um tumor da bainha do nervo, e os outros 50% é uma marcação esparsa, fraca e não difusa, certo? E, obviamente, um melanoma não teria a perda da estona, né? A marcação seria habitual, né? Visto que o tumor maligno perderia a estona e faria esse diagnóstico diferencial. Agora, esses são outros diagnósticos diferenciais que eu considerei, pensei, e que são interessantes da gente pensar, claro. O leiomiosarcoma, que eu havia dito, o S100 seria negativo, a estona preservada, que marcaria, o que seria marcaria. Visto o outro diagnóstico diferencial que haveria pensado também, seria o sarcoma sinovial, do tipo monofásico, apesar da topografia, né, diferenciar, mas a morfologia ela pode ser parecida. Atenção a microcalcificações, ao estroma colagenoso, isso falaria a favor do sarcoma sinovial, tá? Mas uma coisa falaria a favor de sarcoma sinovial, EMA e CD99 geralmente são positivos no sarcoma sinovial e negativos no tumor maligno da bainha do nervo, mas nada específico. E TLE1. O TLE1 marcaria sarcoma sinovial. E tumor da bainha do nervo periférico, não. Mas cuidado, porque alguns tumores da bainha do nervo periférico podem curar TLE1. Tá? Em casos em que ou óbvio, né, a estona, expressão preservada, né, no sarcoma sinovial. Mas em casos em que isso não ajude, sempre sugerir testes moleculares complementares. E por último, o liposarcoma desdiferenciado, ele pode ter uma morfologia muito semelhante ao tumor maligno da bainha do nervo de alto grau, e a estona ajudaria muito nesse caso houvesse perda, né, da expressão, favorecendo mais tumor maligno da bainha do nervo periférico. Mas, e além disso, CDK4, MDM2. Mas lembrando que alguns tumores da bainha do nervo periférico, de alto grau, podem corar MDM2, e é alta, acho que em torno de 40%, se eu não me engano. Isso pode ser um fator confundidor. Em casos em que o CDK4 expressa, aí favorece mais liposarcoma, desdif.
Mas em situações em que essas marcações tiverem dúvida, né, sempre sugerir a amplificação do MDM2 por FISH, porque daí, nesse caso, o diagnóstico diferencial ficaria mais fácil.